Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Daiane, professora de Geografia. Estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do nono ano do Ensino Fundamental. Nós estamos trabalhando com o volume 4. Na aula de hoje, nós iremos abordar a seguinte habilidade: identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas, como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. Conteúdos que serão trabalhados ao longo desta aula: grupos sociais, manifestações culturais, grupos minoritários, no contexto das migrações, valorização da diversidade cultural, migrações, racismo e xenofobia. Espero que estejam animados para o conteúdo da aula de hoje. Bora estudar? Galera, o tema da aula de hoje é a luta das minorias étnicas e dos refugiados no mundo globalizado. Eu vou explicar para vocês, primeiro, por que é importante tratar desse tema em geografia no nono ano. É importante tratar desse tema porque o processo de globalização, que é o processo de integração do espaço geográfico mundial que a gente vivencia, acabou intensificando, ou seja, ampliou os fluxos de capitais, de mercadorias, de informações e também de pessoas. Mas essa intensidade de fluxos de pessoas, ela não acontece de forma igualitária. E aí surge o questionamento que o Pet coloca. Será que esse mundo globalizado, esse mundo onde há um maior fluxo de capitais, de mercadorias, informações, será que ele trata todos de forma igualitária, sem preconceito e sem racismo? Essa é a questão que o Pet coloca e por isso é muito importante tratar desse tema. Para a gente primeiro entender o que são minorias étnicas, o que é esse termo? Quando a gente usa esse termo minorias étnicas, a gente utiliza para se referir a um grupo que possui particularidades culturais, ou seja, características culturais muito próprias. Características essas ou particularidades essas que não fazem parte do grupo dominante. O grupo dominante é entendido como aquele que detém o poder. No geral, as minorias étnicas costumam lutar para preservar as suas tradições e também as suas características, que diferem-nas do restante da população do país onde vivem. Por isso que muitas vezes as minorias étnicas são mal compreendidas ou sofrem preconceito, porque algumas pessoas não respeitam as tradições dessas minorias, as suas características culturais. Mas, de uma maneira muito geral, as minorias étnicas buscam preservar as suas tradições, têm orgulho delas e buscam lutar em prol do reconhecimento de suas tradições e características. Diante disso, como nós podemos, ou como os governos, como as instituições, como a ONU, por exemplo, pode proteger essas minorias étnicas, que inúmeras vezes são vítimas de preconceito, são vítimas de discriminação e racismo? É importante atribuir direitos comuns a essas minorias, ou seja, os direitos que as maiorias possuem, essas minorias também devem possuir. É preciso reconhecer, quando for possível, a autonomia política dessas minorias e criminalizar atitudes que sejam preconceituosas contra essas parcelas da população, ok? Pensando agora um pouquinho nos refugiados no mundo globalizado. Nem toda minoria étnica vai desencadear um processo de refúgio, tá bom? Mas existem muitas minorias étnicas que, por serem perseguidas, acabam gerando uma migração. Mas isso não é
uma obrigatoriedade, certo? Então, pensando um pouquinho nos refugiados no mundo globalizado. São migrantes internacionais que se deslocam à força dos seus países de origem. Por que essas pessoas se deslocam dos seus países de origem? Os motivos são vários. Podem ser apenas um ou podem ser vários motivos combinados. Por exemplo, podem ser motivos de ordem política, como, por exemplo, perseguição por conta de orientação política. Para dar um exemplo para vocês, algumas representantes políticas de Belarus tiveram que fugir do país porque elas estavam sendo perseguidas pelo atual presidente. Então, se refugiaram em outras partes por conta de uma motivação política, perseguição política. Existem aqueles que migram, que se refugiam por conta de guerras, perseguições por rivalidades étnicas. É aí que muitas minorias étnicas acabam se dispersando pelo mundo, disputas pelo poder e também desastres naturais, como furacões, terremotos, vulcanismos, tsunamis e vários outros fenômenos naturais. É importante refletir sobre a condição social, ou seja, a condição de vida dos refugiados. Eu diria que este é um dos maiores desafios na solidariedade internacional, que é uma ideia defendida pela ONU. É um grande desafio fazer com que os refugiados se mantenham numa condição social digna, que seja realmente uma condição de solidariedade. Na grande maioria das vezes, os refugiados encontram-se em situações extremamente delicadas. Nos países que os recebem, ou seja, nos países de destino, muitos refugiados vão permanecer em campos de refugiados. Na grande maioria das vezes, com infraestrutura precária e com dificuldade de exercer os seus direitos básicos. O Brasil não possui campos de refugiados estruturados. Isso não significa que o nosso país não receba refugiados. Nosso país recebe, sim, refugiados, principalmente da Venezuela, do Haiti e da Colômbia, esses três da América, e também recebe refugiados da Síria, localizada no Oriente Médio, região asiática, e também recebe de alguns países africanos, principalmente Angola, muito em função do fato da língua portuguesa ser a língua falada em Angola, assim como no Brasil. Então, nosso país recebe sim refugiados, entretanto, nós não temos um campo de refugiados estruturado para recebê-los, diferente de outros países que têm, como por exemplo a Jordânia, a Turquia, certo? Então vamos seguindo. De onde vêm e para onde vão esses refugiados? De maneira geral, tá, pessoal? A maioria dos refugiados tem origem em países subdesenvolvidos, ou seja, países mais pobres, com condições socioeconômicas mais precárias, sendo que a maioria deles estão na Ásia ou na África subsaariana, que é a África ao sul do deserto do Saara. Muitas dessas pessoas saem desses lugares devido à insegurança alimentar, à desnutrição e guerras. Nós temos como principais países de origem de refugiados na atualidade a Síria, por conta da guerra civil síria, que está acontecendo desde 2011, a Venezuela, o Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar, que também vivenciam guerras, né? E os principais países de destino, ou seja, que recebem esses refugiados. A Turquia, a grande maioria dos sírios se refugiaram na Turquia. Eu vou mostrar um mapa para vocês. Afinal de contas, Síria e Turquia fazem fronteiras, são países limítrofes. A Colômbia, que recebeu a grande maioria dos venezuelanos. O Paquistão, que recebeu a grande maioria dos afegãos fugidos. E a Alemanha, que recebe muitos sírios, ok?
Aqui nós temos um mapa que vai mostrar os principais movimentos migratórios internacionais, esse é o título. Atenção à legenda. O círculo verde representa as áreas de atração. Então, nós temos duas principais áreas de atração: a América Anglo-Saxônica, especialmente os Estados Unidos, e a Europa, especialmente a Europa Ocidental. Os fluxos para a América Anglo-Saxônica estão representados na tonalidade laranja. Notem que da América do Sul partem muitos migrantes para a América Anglo-Saxônica. Atenção que aqui a gente está falando de migração de forma geral, não especificamente de refugiados, bom? Os fluxos para a Europa Ocidental estão representados na cor roxa. Notem que nós temos um grande fluxo proveniente aqui da Ásia, do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, e também da África Subsaariana e da África Setentrional, que é essa porção aqui ao norte. Além, é claro, de um fluxo migratório da América do Sul. Aqui eu trouxe um mapa da posição geográfica, da localização geográfica da Síria em relação à Turquia. Então, aqui onde eu estou passando o mouse, o cursor, é a fronteira da Síria, e aqui é a fronteira da Síria com a Turquia. Então, a grande maioria dos refugiados sírios que vem fugindo desde 2011 em função da guerra civil, eles têm se refugiado na Turquia em função da proximidade geográfica entre esses países. Como eu disse, são países vizinhos, são países limítrofes, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de explicação. Amanhã a gente vai ter a aula de correção. Um beijão e até lá. Tchau!